eu fiquei pensando, eu refleti um pouco hoje, e foi engraçado porque foi uma coisa que eu ouvi no assunto num dos grupos que eu tenho e comecei a pensar. Esse mesmo Flamengo que nós temos hoje é o mesmo Flamengo que a gente tinha o ano passado, com um time de Copas e um time de brasileiro. O Dorival, quando ele assumiu lá na 11ª, 12ª rodada, ele já entrou desistindo do brasileiro. E montou um time pro brasileiro e um time para as Copas. Só que os jogos, os times eram completamente diferentes, mas eram dois times que tinham padrão de jogo. O Sampaoli, ele também está indo na mesma linha, mas o time do brasileiro não tem padrão nenhum. E assim, é impossível você jogar com um time sem padrão um campeonato de 38 rodadas. Então eu não sei te responder a pergunta que Flamengo é esse, mas eu sei dizer que não é o Flamengo que eu quero. É. Tem uma coisa que me intriga muito, muito. O time, quando está jogando, time alternativo, como que se diz que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e não consegue colocar? Que seria, vamos falar num termo bem popular, time reserva. Não consegue colocar o time reserva para jogar bem? Mas não é o melhor elenco do Brasil? Tinha que manter pelo menos, eu não vou dizer manter o mesmo nível, mas pelo menos um nível próximo. Faz sentido, Milton? Até faz sentido se você pensar no melhor elenco do Brasil equilibrado. Nós não temos o melhor elenco do Brasil equilibrado simplesmente pelo seguinte: nós não temos dois meias reservas. A hora que você tira o Everton Ribeiro e você tira o Arrascaeta, você não tem ninguém para carregar o piano. Faz É, sentido. é muito claro, você não tem criatividade sem esses dois caras. Então, o Gerson não consegue jogar no lugar desses caras, é outro tipo de jogo. E essa estrutura que nós jogamos ontem com dois pontas muito abertos, Luiz Araújo de um lado e o Cebolinha do outro, digamos de passagem, Cebolinha quase não entrou em campo. Ah, fica muito complicado porque a gente ficou muito distante, não tinha cara para criar, dois pontas abertos que estavam muito ineficientes, em especial no primeiro tempo. Então, para mim, assim, falta criatividade. A gente tem o melhor elenco do país, sim, mas o nosso elenco é desequilibrado. Então, agora eu vou remeter lá em 2018, quando o Flamengo começou a montar uma boa equipe. O Flamengo, naquela época, fez um grande setor ofensivo. Para os padrões da época, para os adversários que tinha na época, o Flamengo tinha um setor ofensivo muito bom. Esqueceu o setor defensivo. Não estou falando do goleiro Muralha em específico, estou falando de todo o setor defensivo. E o Flamengo perdeu dois campeonatos, e chegou, né, foi ali na final, exatamente por isso. Não teve forças para segurar o adversário quando sofria a pressão. Então, isso se aplica hoje a esses reservas. O Flamengo tem um bom banco de reservas. Eu não tinha pensado nesse ponto que você falou, mas faz sentido. Mas não tem substitutos à altura dos meias de criação.